Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria, que você assiste pelo canal 19 da NET e também pode ser assistido nas redes sociais, Facebook e YouTube. O programa de hoje traz até vocês os candidatos à eleição da OAB em Santa Maria, que estarão sendo apresentados como candidatos para que os advogados que têm a anuidade em dia votem no dia 30 de novembro, na sede da OAB aqui em Santa Maria durante todo o dia. Lembrando que essa eleição é para a seccional de Santa Maria e também para Porto Alegre. Então são duas votações que ocorrem nesse dia. Essa eleição é para a presidência da OAB por um mandato de 3 anos e o Conexão Cidade está trazendo então até vocês as 4 chapas, né? Os 4 candidatos e candidatas que concorrem ao pleito. A chapa 10 é o Péricles Lamartine da Costa, chapa Zelo e Responsabilidade. Chapa 11, chapa Tua OAB, do Leonardo Sagrilo Santiago. E a chapa 12, chapa Integração, Marcelo Lugo. E a chapa 13, com a Francisca Moreira da Costa, a chapa Todas OAB pela Democracia Participativa. Nós vamos então aqui dar um espaço de cerca de 20 minutos para que cada um dos candidatos à eleição possa se apresentar e apresentar as suas propostas para o pleito. Conexão Cidade de hoje está recebendo então aqui o Marcelo Gonçalves Lugo, representante da chapa 12, chapa Integração, que concorre aí nessa eleição da OAB do dia 30 de novembro, lembrando que a votação é obrigatória para aqueles advogados inscritos que estão com a anuidade em dia e inclusive são passíveis de multa caso não votem. Tudo numa perspectiva de realmente que os advogados participem da eleição. Então nós vamos passar em 20 minutos para que o Marcelo Lugo, professor, advogado, há cerca de 10 anos, foi nosso colega em algumas instituições da cidade, é um prestígio para nós muito grande tê-lo aqui, eu como colaborador da TV Santa Maria e a TV Santa Maria, nessa parceria com o Diário de Santa Maria, poder recebê-lo para que possa se apresentar e apresentar suas propostas para a eleição e para os 3 anos seguintes aí na condução da OAB, caso seja a chapa vencedora. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo Ligoni. Reitero também o prazer de estar na sua presença, colega de aula, como eu digo, né, de docência. E, como o senhor mesmo disse, eu componho a gestão atual como vice-presidente. E essa minha vice-presidência foi o que me levou, o que me motivou, na verdade, a buscar o pleito nessa eleição. Por quê? Eu atuo muito nos fóruns, eu sou um advogado militante, um advogado atuante na Comarca Santa Maria, não somente nos fóruns, nas delegacias, na Justiça do Trabalho, tenho esse privilégio de poder atuar em todas essas determinadas áreas. E o que eu escuto muito dos advogados é que existe um abismo entre a OAB, subseção de Santa Maria, e a advocacia, não importa qual advocacia. A advocacia nova, a advocacia atuante e a advocacia que atua há mais tempo aqui na comarca. Então, e eu vendo tudo isso acontecendo, me sentia praticamente que amordaçado em não poder ajudar por meio de palavras e muito menos amarrados por nós termos um presidente, se assim por dizer, centralizador. Centralizador no sentido de não permitir que sejam ouvidas ideias, no sentido de fazer com que a OAB seja integrada. Esse foi o foco da nossa chapa, OAB Integração, porque a gente vê que Santa Maria carece muito de atenção dos advogados. Eu separei alguns itens simples e de fácil solução que poderiam praticamente deixar, no sentido grosso da palavra, girando redondo a nossa subseção. O primeiro deles que eu elenco seria a eficiência do controle ético. Muitos pensam que o controle ético é apenas representar contra o advogado
e sair aquele processo ético e ele ser responsabilizado ou não. Porém, a subseção tem o dever de explicar ao advogado e dar oportunidade a ele para que ele entenda quais são os crimes éticos, para que ele entenda o que vem a ser o conselho, o código de ética, porque seria muito simples a gente condenar alguém por culpa, por não saber que estava cometendo uma infração ética, do que por dolo. Nós temos 3.300 advogados aqui em Santa Maria. E lhe asseguro, de todos os processos éticos que eu acompanho, grande parte desses processos são julgados por culpa, ou seja, o advogado não tem consciência, não tem experiência ou vivência dentro do Código de Ética. Isso é uma falha da OAB de subseção. E isso nós não vamos cometer mais. É obrigação da subseção explicar ao advogado quais são os crimes éticos, de que maneira que ele pode fazer uma propaganda, como ele pode colocar uma placa no seu escritório, de que maneira que ele pode participar de um programa de rádio sem estar cometendo uma infração ética. E isso eu escuto dos advogados e eu vejo que não é feito. Então é uma proposta, não proposta, eu digo, é uma ação que vai ser tomada para ser sanada. Porque aí o advogado não se sente ofendido em estar respondendo um processo ético. Porque ele sabe que passaram todas as instâncias em explicação de como ele poderia resolver essa questão, ele sabe todas as questões éticas, então ele se sentiria menos invadido. Tá? Então isso é um ponto que nós temos que bater e nós vamos bater. Um outro ponto é a defesa, fortalecimento e manutenção dos direitos e prerrogativas dos advogados. Nós vemos, como advogado atuante, nós vemos aqui na comarca um grande problema que vem acontecendo na Justiça do Trabalho, dentro das delegacias, e eu falo dentro das delegacias, sei que tu é delegado, não digo isso no sentido genérico, mas sim em questões pontuais, tá? De maneira alguma. Mas, porém, são questões que faltam o quê? Diálogo entre judiciário, falta diálogo entre os delegados. E esse diálogo cada vez se distancia mais entre a subseção e as entidades entre esses órgãos. São questões pontuais, são detalhes que um representante da OAB, sentando com o delegado, sentando com o magistrado, eu lhe asseguro que seria resolvido. Isso daí falta na nossa cidade. Transparência na prestação de recursos e publicidade dos atos da OAB. Hoje em dia o advogado ele não tem noção aonde vai o valor da sua anuidade. Ele simplesmente paga, reclama que paga muito e não sabe onde é que vai. Isso é um dever nosso e um direito do advogado em ter essa prestação de contas. Como é feita essa prestação de contas? Por meio da publicidade. Não há em Santa Maria uma publicidade adequada ao advogado, que passe a ele o conhecimento das ações que são feitas pela OAB, da prestação de contas, como eu já havia dito. Na época do Dr. Lutz e do Dr. Jobim, nós tínhamos um jornal. O jornal tinha 16 páginas. Com o tempo ele foi reduzindo e simplesmente se extinguiu. Por quê? Para nós termos notícias, nós temos que ter ações. Uma subseção que não faz ações, não há notícias a serem publicadas. Nós vamos retomar o jornal, tornando público e transparente a subseção de Santa Maria. É um dever nosso, é uma obrigação do advogado ter conhecimento de onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Não é uma empresa, mas sim uma prestação de serviço que a subseção deve para o advogado. Um outro ponto que é muito questionado é o melhor aproveitamento e funcionalidade dos espaços físicos da OAB. Para quem conhece a segunda sala do fórum, há 6 anos aquela sala continua a mesma coisa. Computadores sucateados, um scanner que vive dando problema e agora, para piorar, saiu o xerox do 4º andar para o segundo andar. Então, a demanda cada vez aumenta mais e a sala continua do mesmo tamanho. Um projeto pode ser feito de uma forma muito tranquila, junto à seccional. Já tem um projeto, na verdade, que foi protocolado em abril, porém só foi dado publicidade agora, em virtude das reclamações de todos os advogados que haviam feito na subseção. Tá? Então é um projeto que vai ser aplicado, vai ser ampliado aquele projeto, atendendo, não digo de maneira satisfatória, mas mínima para os advogados atuantes na comarca. Outro exemplo, nós temos um prédio da subseção gigantesco, com apenas uma sala de atendimento no térreo, onde nós temos 3 computadores,
uma sala redonda para os advogados atenderem seus clientes. É constrangedor eu atender um cliente na frente de demais advogados. No segundo piso nós temos uma sala que ela é fechada, mas praticamente está sendo utilizada por conselheiro e pelo pessoal da comissão. Ou seja, a impressão que dá é que nós temos um castelo onde atende somente ao presidente. Nós temos um último andar que está inacabado. Havia um projeto da Caixa de Assistência de Advogados para colocar computadores, gabinetes e salas de atendimento para a nova advocacia. A nova advocacia que eu digo não é aquele advogado novo, mas é aquele, porque hoje se forma com 25 anos como se forma com 60 anos. É aquele advogado que ingressa na ordem como OAB 100, 100.000, aquele advogado que está recém ingressando, não tem escritório, não tem uma estrutura mínima para poder trabalhar. E é papel da OAB receber esse advogado e dar um mínimo de condições, ou seja, para que a gente tenha uma paridade de armas para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Já que foi essa profissão que ele escolheu, nós devemos recebê-lo e dar o amparo necessário. Então, nós temos um projeto para ampliar a parte do prédio da subseção, para atender essa nova advocacia, aqueles que ainda não têm condições de adquirir um escritório próprio, não têm condições de adquirir um maquinário adequado para seguir trabalhando. Tá? Um outro ponto que é muito importante são as chamadas comissões mistas. Acho que não sei se chegou a atuar em alguma comissão mista. Bom, a comissão mista são diversos órgãos, a OAB, juízes, serventuários do Poder Judiciário, Defensoria Pública, promotorias, inclusive até agentes do município, com o intuito de conjuntamente, enfrentar problemas que a advocacia possui e não só a advocacia, os cidadãos de Santa Maria também. Então imagina, nós temos praticamente uma Liga da Justiça formada, com todas as pessoas com quem nós litigamos contra ou a favor, responsáveis para resolver as questões. Um exemplo bem simples, ação de medicamentos. A ação de medicamentos que há na primeira vara, na vara civil, era uma ação que demandava uma documentação enorme. Muitas vezes o cliente que é carente não conseguia, não tinha tempo e acabava morrendo no meio desse processo. Com a ajuda da comissão mista, isso acabou chegamos ao intermediário. Porém, a última reunião que foi feita e foi marcada por mim, eu me recordo que foi quando na posse do prefeito Pozobon. Depois disso, simplesmente não se falou mais nada. Nós vamos retomar as comissões mistas por ser necessário e obrigatório, porque a OAB, a Chapa 12 Integração, quer retomar o diálogo com o Judiciário, com as delegacias, com o Ministério Público. Retomar aquela advocacia antiga que existíamos na época do meu pai, onde o advogado não tinha frescura de chegar na frente de um juiz e contar o que está acontecendo e ele, de uma mesma forma, sem pudor, tentar auxiliar no sentido que pode. Assim como o delegado. Não vejo necessidade da gente simplesmente chegar dando pedalaço na porta. Óbvio que nós vamos criar atrito. Então, a falha da subseção OAB é essa, onde cada advogado, em virtude da ausência da atuação da OAB, acaba exercendo pelas próprias mãos. O direito que ele entende está sendo violado, o que é errado. Aí cada um faz uma forma e, é claro, nós vamos ter uma violação muito maior da prerrogativa do advogado, porque nós vamos ter um delegado que vai estar se defendendo de alguma atuação, mas, claro, a OAB vai atuar no momento em que um pacto de boas intenções, isso pode ser feito, já foi feito anteriormente, por que a gente não pode retomar isso daí? Então, temos que fazê-lo e reitero, havendo a reiteração dessas ofensas a prerrogativas, independente de qual órgão que seja, aí sim a OAB tem que tomar as medidas cabíveis, porque nós não podemos ficar alheios também a essas ofensas. Né? Seguindo na nossa proposta, como eu digo, não são propostas, são ações possíveis e fáceis de se fazer, estimular a realização de curso de atualização e aperfeiçoamento. Não há em Santa Maria o incentivo da realização de cursos de especialização e aperfeiçoamento, porque nós não temos espaço físico para isso. Nós não temos convênios, divulgação de convênios
parcerias com empresas onde podem atender não somente os advogados, mas também os familiares, que é algo importante. Nós temos um plano de Unimed, que é um plano caro, é um plano que não atende às necessidades dos advogados e dos seus familiares. Agora tem o IP, que eu não sei como vai ser o resultado do IP, vamos ter que aguardar para ver se realmente é um plano que vai atingir a demanda de todos. Bom, então são pontos que a chapa 12, a chapa integração vai atacar e vai resolver. Um outro ponto que é interessante é o estacionamento. Não sei se para quem já passou ali, todo o entorno do fórum é faixa amarela, não pode estacionar. Por que não houve uma abordagem por parte da OAB da subseção, interpelando o porquê o advogado não pode estacionar na frente do seu trabalho? Em Caxias, eu sei que houve um projeto e eles conseguiram realizar e retiraram todas as faixas para que o advogado pudesse estacionar. Eu não vejo empecilho. E isso vai ser um trabalho feito conjuntamente ao município, aos gestores responsáveis pela questão da malha viária. E, claro, os estacionamentos, um convênio também tem que ser feito. Porque aquele que quer ter uma certa segurança, a OAB é obrigado a ter um convênio com estacionamento. Estacionamentos, tem vários estacionamentos que estão sendo feitos ali ao redor do fórum, na nova Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Mas em resumo é o seguinte, a OAB Integração, ela funciona para retomar o diálogo com todos os advogados, todos os órgãos do Judiciário, Ministério Público, Delegacia. A gente quer parar com essa função de qualquer coisa, eu tenho que mandar um ofício, eu tenho que mandar um procedimento, por que eu não posso simplesmente ligar para o delegado regional, marcar uma reunião pessoalmente com ele e explicar o que está acontecendo? E ele vai me dizer a mesma coisa, a gente está com problema com tal e tal advogado, eu vou chamar esse advogado e nós vamos conversar. É isso que está faltando e é isso que nós vamos retomar. A par de todas essas propostas que tu apresentaste aí, por que a tua candidatura é importante? A que tu te propõe? O que a tua chapa se diferencia das demais? A nossa chapa ela é diferenciada pelo seguinte ponto. Eu atuo na máquina, eu vivenciei durante 3 anos trabalhando junto com a presidência todos os prós e contras. Então eu sei os meandros, eu sei os caminhos e os atalhos que nós podemos tomar. De uma maneira correta, de uma maneira fácil, de uma maneira justa. Eu acho muito complicado uma chapa nova entrar e ter que retomar um trabalho do zero. Não critico, eu acho que todo advogado merece ser presidente da OAB, mas agora, na situação em que se encontra, a gente precisa de alguém que tenha força de vontade, que queira mudar, queira fazer diferença, mas que também conheça a máquina da OAB, como ela funciona. E isso eu afirmo com propriedade. Eu conheço como funciona a OAB e sei os pontos falhos e os pontos positivos onde a gente pode atuar e trabalhar. Tu estás como advogado há 10 anos. Há 10 anos eu advogo. E qual é a tua área? Eu advogo na vara criminal e na vara de família. E dentro da OAB, quais as funções com as quais já trabalhaste? Dentro da OAB, eu fui tesoureiro no primeiro mandato do presidente Péricles. Ali nós fizemos uma abordagem muito grande perante a Unimed. A OAB tinha uma dívida muito grande com a Unimed e durante várias reuniões nós conseguimos parcelando, nós conseguimos negociando e hoje nós temos essa dívida quitada. Quando nós entramos, praticamente, a gente não vislumbrava a luz ao fim do túnel. A gente não vislumbrava a luz ao fim do túnel. Mas com um trabalho constante e dedicado nós conseguimos resolver. Como vice-presidente, o meu papel praticamente foi atuar na ausência. Não digo na ausência, não vou ser injusto, mas muitas vezes o presidente não retornava ligações aos advogados e eu era obrigado a defender as prerrogativas, eu era obrigado a buscar juntamente as autoridades a defesa dos interesses e prerrogativas desses advogados. Juntamente a São Pedro, principalmente, que São Pedro, a Santa Maria atende subseção, nós havíamos uma sala defasada, havia processos que estavam há anos parados, então em conjunto, em uma comissão mista formada, nós conseguimos, por um breve período, praticamente que fechar o fórum, mas com a concordância de todos os advogados para acelerar, agilizar aqueles processos que vinham parados. Então, ou seja, no diálogo sempre nós conseguimos resolver isso daí, eu sempre consegui resolver dessa forma.
O que tu vê de perspectiva para a advocacia nesse mundo novo, em novas tecnologias e muita coisa que a gente ainda não conhece? Bom, para os grandes escritórios, a tecnologia é fantástica. Para eles eu não vejo problema algum. Muito pelo contrário, o mercado hoje está bom para eles. Quando eu falo, eu tenho que falar pela OAB. Como advogado, eu acho que o mercado está bom também. Só que o que falta são a especialização, aquele advogado que não tem condições de entrar no processo eletrônico por não ter a ferramenta necessária ou não ter condições de fazer um curso de atualização para poder entrar no processo eletrônico. Porque agora a primeira vara civil é eletrônico, Justiça do Trabalho eletrônico, Justiça Federal eletrônica, então nós não podemos abandonar esses advogados que fizeram 5 anos de curso, para quem sabe que fosse um sonho deles advogar e agora simplesmente a gente abandonar e virar as costas. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que dedicar o nosso trabalho a eles, aparelhar a OAB para que eles possam ter também uma oportunidade no mercado de trabalho. A busca é deles, mas nós podemos pelo menos dar as ferramentas para que eles busquem. O que tu dirias para os jovens que estão prestando a OAB ou que advogados que já estão ingressando no mercado de trabalho sobre essa perspectiva de futuro? Eu digo o seguinte, não desanimem. O mercado de trabalho, Santa Maria tem 3.300 advogados, 300 mil habitantes mais ou menos. Eu digo a vocês, não desanimem, confiem e acreditem na OAB. Tá? Porque é complicado a gente entrar no mercado de trabalho sozinho, somente com uma carteira de trabalho, e às vezes advogar no quarto, advogar na sala, para muitos podem ser vexatoso, mas não. A OAB está sempre do lado de vocês, vai estar ao lado de vocês. Tá? Não desanimem, mas sejam éticos, sejam corretos, que a conquista, o reconhecimento pelo trabalho de vocês virá. Por fim, nós temos aí 50 segundos finais para tu deixar a tua mensagem. Bom, a chapa 12, eu não vou dizer que é melhor, mas é a que mais atende à necessidade da advocacia de Santa Maria. Eu peço que vocês sejam conscientes, esqueçam as amizades, esqueçam os favores devidos aos candidatos, analisem as propostas. Isso sim que vai fazer a diferença. Um voto errado agora serão 3 anos que nós vamos pagar depois. Tá? Pensem nisso e votem na chapa 12 OAB Integração. Obrigado. Muito bem, foi um prestígio muito grande para nós aqui da TV Santa Maria. Temos aqui o Marcelo Gonçalves Lugo. A gente espera que tu tenha sucesso no pleito e que, caso tu sejas vencedor, que tu consigas realmente desenvolver essas atividades que tu nos trouxe aqui, que são todas propostas bastante importantes aí para a OAB, com reflexos para a comunidade e para todos. Estamos encerrando então esse primeiro bloco do Conexão Cidade, onde esteve conosco aqui o Dr. Marcelo Gonçalves Lugo, da Chapa Integração, Chapa 12, e voltaremos logo em seguida com o Dr. Péricles Lamartine Palma da Costa, da Chapa 10, Zelo e Responsabilidade. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento.
somos uma faculdade cristã católica, democrática e sem fins lucrativos, que olha de frente para os problemas sociais da nossa realidade local e regional dentro dos preceitos do nosso fundador, São Vicente Pallotti. Somos mais de 600 mentes pensantes que colaboram para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, através de projetos educacionais, sociais, culturais, ambientais e de empreendedorismo. Somos FAPAS. Somos o Universo FAPAS. Administração. Direito. Filosofia. Teologia. As atividades acadêmicas e a produção de conhecimento são fomentadas através de programas didático-pedagógicos, grupos de pesquisas e produção científica. Esses recursos privilegiam e elevam a qualidade e a formação dos nossos alunos. O nosso compromisso social está na interação com a comunidade através de projetos de extensão voltados para o desenvolvimento sustentável, a solidariedade e a melhor distribuição social da nossa cidade. Somos uma instituição de caráter filantrópico. Por isso, nos comprometemos com nossos acadêmicos, oferecendo incentivos e assistência educacional para facilitar o acesso ao ensino superior de qualidade através de bolsas de estudos integrais e parciais, descontos especiais e convênios com organizações parceiras. O que vivenciamos nos corredores, nas salas de aula, em nosso espaço acadêmico de compartilhamento de conhecimento, vai muito além de experiências universitárias. Sentimos a dedicação e a união dos tantos que passam e já passaram pela FAPAS. Daqueles que construíram e constroem diariamente conosco as imagens do que fomos, do que somos e do que queremos ser no futuro. Homens e mulheres cheios de sonhos, que mudaram os rumos de suas vidas pessoais e profissionais e, com certeza, o nosso também. O que queremos para os próximos anos é continuar semeando grandes ideias em constante atualização, promovendo iniciativas transformadoras, sempre em defesa da dignidade humana, da justiça, da solidariedade e, sobretudo, da vida. Queremos investir cada vez mais no nosso maior patrimônio, as pessoas que fazem e farão parte da construção dessa história. Estamos entre as melhores instituições de ensino superior de Santa Maria e vamos avançar cada vez mais, focados na valorização do homem e poder da transformação social. A história que recomeça nesses 15 anos terá como cenário esse espaço privilegiado do saber para seguir escrevendo e unindo outras tantas histórias, unindo sonhos e aprendizados, formando e renovando o nosso universo FAPAS. Somos FAPAS, somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Estamos voltando com o Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET. Também pode ser assistido nas redes sociais, Facebook e YouTube. Está conosco aqui, nesse segundo bloco, o Dr. Péricles Lamartine Palma da Costa, que representa a Chapa 10 para a eleição da OAB, que vai ocorrer lá no dia 30 de novembro, cuja votação é obrigatória para aqueles advogados que estão com a anuidade em dia. A eleição ocorre na sede da OAB aqui em Santa Maria e lembramos que é uma eleição onde o advogado vota para a seccional de Santa Maria e também para Porto Alegre. Está conosco aqui, então, o Dr. Péricles Lamartine,
É um prestígio muito grande para a TV Santa Maria poder estar com o senhor aqui conosco e poder trazer essa sua apresentação para a comunidade. Nós vamos lhe dar, então, cerca de 20 minutos para que o senhor se apresente e apresente quais são as suas propostas para o pleito e para a condução dos 3 anos seguintes na OAB. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecer o convite da TV Santa Maria, cumprimentar os seus telespectadores, cumprimentar meu amigo delegado, já de longa data, e principalmente, se me permitirem, já fazer uma saudação toda especial às advogadas e advogados que nos assistem. Eu acho que já é bem sabido pela maioria das pessoas que eu submeto, não pela primeira vez, mas novamente, o meu nome concorrendo à presidência da OAB aqui de Santa Maria. Como eu sempre digo, quem corre por gosto não cansa, e efetivamente, para mim, sempre foi um sonho sonhado e hoje um sonho vivido, presidir e advogar pela advocacia da minha cidade. Obviamente, nós estamos tratando de um grupo de pessoas, a chapa, né, que trazem aqui a concepção coletiva de um processo, 29 pessoas entre diretoria e conselho, que nós trabalhamos e, repito, concebemos e forjamos com o maior apreço, com o maior cuidado, tratando antes de tudo, Marcelo, de trazer para as nossas trincheiras pessoas boas. Gente de confiança, pessoas que têm um histórico de comprometimento com a advocacia, conhecem a história da instituição, têm serviços prestados neste ou naquele setor dentro da ordem, ou mesmo da vida profissional antes de adentrarem a ordem, no exercício de uma renovação de verdade, de uma concepção, de uma oxigenação com transição, com responsabilidade ao tamanho e a magnitude da ordem hoje alcançada, porque ela é uma entidade enorme, ela é uma entidade que não apenas cresceu, como ela se capilarizou em todos os âmbitos da advocacia e da sociedade. Nós temos aí uma presença feminina muito grande, né, para além da cota legal, mas sobremaneira desempenhando um papel fundamental na vice-presidência, a doutora Juliane Miller-Korb, que é mulher, personifica este papel que a mulher tem desempenhado, que a advogada tem desempenhado institucionalmente e profissionalmente, mais do que isso. Ela também traz a juventude com o doutor Marcelo Viana, que são ambos oriundos da Comissão Especial do Jovem Advogado, aqui de Santa Maria. A maior comissão do jovem advogado do estado do Rio Grande do Sul, maior mesmo que a seccional, que tem um pouquinho mais de 50 pessoas na sua composição. A nossa tem quase 90 advogados que estão todos os dias trabalhando gratuitamente pela advocacia. Nós temos também a doutora Andréa Marcos, que vem para a Secretaria-Geral e que é conhecida pelo seu trabalho dentro da Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional aqui em Santa Maria, um advento para todo e qualquer advogado, mas com um diferencial nacional. Enquanto outras subseções da ordem têm a sua Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, nós, aqui de Santa Maria, que sempre entendemos que devemos receber o advogado, temos esta em regime de exclusividade, que é COFEP, porque ela é orientadora antes de ser fiscalizadora. Ela trata naquilo que legalmente pode ser feito, a exemplo da publicidade, de dizer ao advogado o que é possível fazer e o que não é possível fazer, sem ofensa ou inobservância ao Código de Ética e Disciplina que mudou em 2015. Já para o ano que vem, nós estruturamos para que venham os termos de ajustamento de conduta diante destes ou daqueles tipos disciplinares ou éticos, vamos dizer assim, antes que aconteça o processo, né? Então, nós temos pessoas aí que conhecem outros setores da ordem. A própria renovação continua, repito, sem ruptura, sem paradas bruscas em tudo que foi feito, continuando isto que a chapa Zelo e Responsabilidade quer sedimentar em Santa Maria. É zelo com a advocacia ética, proba, tecnicamente apurada, intelectualmente aquilatada cada vez mais pelos inúmeros cursos preparatórios que fizemos de cunho diria, material e procedimental, exclusivamente de cunho ético, esta preocupação que nós temos em trazer esta concepção, o conhecimento da legislação que rege a nossa atividade, essa que não é uma atividade nem melhor nem pior do que ninguém, mas por ser uma atividade protagonista no seio da sociedade, a única profissão a quem a Constituição Federal se refere na primeira pessoa, e que precisa ser, sim, basilada e entendida como aquela que
por ser protagonista, também tem uma responsabilidade profissional. Sabe, Marcelo, eu tenho orgulho em dizer que nestes últimos anos, não por mérito único e exclusivamente desse candidato que aqui se apresenta, mas pelo trabalho coletivo dos homens e mulheres que estão conosco, estiveram conosco ou que estão vindo conosco, inclusive, porque certamente um deles já foi experimentado e já contribuiu com a ordem em algum aspecto, ninguém chegou ali de graça. Nós transformamos a OAB de Santa Maria na maior entidade representativa da sociedade civil organizada da região central do estado. Dos 2.770 advogados que nós temos aqui hoje, agremiados à OAB de Santa Maria, 360 trabalham diretamente na ordem. Não há em Santa Maria 10 empresas com este número de funcionários. Não há em Santa Maria instituições públicas ou privadas com este número de funcionários e que esteja trabalhando de graça para a advocacia ou de graça para a população santamariense. Isto é a democratização de uma instituição que abriu as suas portas à jovem advocacia, não esqueceu do advogado que está no cume do seu desempenho profissional e tampouco deixou de homenagear ou mesmo ouvir e amparar aqueles advogados que estão já quase que parando, porque ela é uma profissão curta, cansativa, que exige estudo, paciência, mas principalmente a preparação e a inteligência para o embate leal, para o embate de ideias. E é isto que nós trazemos querer para essa eleição. Portanto, eu fico muito tranquilo. Eu digo a ti, aos teus telespectadores, à equipe, digo principalmente para as advogadas e advogados. Nós não estamos aqui trazendo uma nova concepção, não se trata disso. Nós não estamos aqui querendo inventar a pólvora, a descobrir a América, certo? Nós trazemos aqui esta filosofia do encontro antes do confronto, principalmente o institucional, naquilo que eu quero invocar o teu testemunho. Na ordem, nós não vamos em regime de litigância, de litígio puro e simples diante das autoridades que, vez por outra, deixam de observar este ou aquele requisito, jamais as prerrogativas do advogado. Nós tentamos como primeiro passo, sempre, o diálogo, o encontro, não o confronto, o método da exposição, não o da imposição, para que haja o respeito institucional, o respeito entre os agentes, mostrando para a comunidade, melhor dizendo, mostrando primeiro para o advogado da sua importância, depois para a comunidade e mesmo para as instituições, elevando aquilo que a Constituição Federal tem como inarredável para a legalidade dos procedimentos, inarredável para uma cidadania decente, dizendo e falando e demonstrando e insistindo, nunca desistindo de basilar isto no conhecimento de todos. Que o advogado é a voz da cidadania, é o homem, é a mulher que dá voz a quem não sabe, a quem não pode, a quem teme falar. O verdadeiro defensor em primeira mão de fatores imprescindíveis para uma vida decente, pois é quem defende a honra, a dignidade, a saúde, a vida, a liberdade e o patrimônio dos brasileiros, todos os dias, todas as horas, inclusive agora enquanto estamos aqui. E é por isso que nós trabalhamos nesta senda, capilarizar a ordem, levar a perspectiva da advocacia, levar o conhecimento técnico, mas também, em troca, trazermos a comunidade para dentro da OAB. Mostrar a ela que estamos, sim, de fato, para além da retórica, presentes. E presentes e ao lado de quem a defende, a advogada e o advogado. Por isso ela é hoje esta instituição democratizada com uma estrutura inigualável das melhores do estado do Rio Grande do Sul e com a potencialidade inclusive de crescer naquilo que nós não trazemos agora. Porque, repito, não estamos inventando a pólvora nem descobrindo a América. Nós vamos trazer todas estas conquistas em regime crescente, planejado, como a reforma da nossa sala no fórum, que já está aprovada pelo Departamento da Infraestrutura do Tribunal de Justiça desde setembro deste ano. Um pedido que nós fizemos lá em abril. E que nós só estamos fazendo adaptações arquitetônicas no que refere à sua dimensão. Portanto, eu peço calma e paciência para a advocacia. Eu jamais faria ou iniciaria esta obra por uma relação franca, por não subestimar a inteligência dos homens e mulheres da advocacia agora, em período eleitoral. Nós temos a concepção e temos espaço para
espaço de fisioterapia, que me fugiu o nome técnico agora, ou mesmo um consultório odontológico no nosso prédio que foi concebido foi concebido há 10 anos atrás, 2003, mais de 10 anos, e que foi terminado há pouco mais de 5 anos nessa gestão, que pôde então, com aquele espaço, oferecer os cursos de que nós falávamos, trazer a advocacia para dentro do seu seio, receber as advogadas e advogadas nas mais de 22 comissões temáticas, num regime cartesiano de humildade diante dos fenômenos mundanos e profissionais, advogados, trabalhistas, civilistas, previdenciaristas. Queremos implementar de verdade, com eficácia, agora, através de uma remodelação, uma efetiva comissão do advogado criminalista que trabalhe para o advogado e não para este ou aquele advogado. Queremos, inclusive, trazer a Comissão de Acesso à Justiça, onde nós vamos aprimorar esse relacionamento interinstitucional com a perspectiva da advocacia a respeito da tutela jurisdicional e a qualidade da sua prestação para a categoria e para a cidadania. O entendimento do povo e o entendimento do profissional, que é a falange mais sensível e que está perto do povo. E nós vamos fazer também uma SEDAP maior, porque ela, em regime pioneiro, também foi concebida nessas administrações. Nós vamos pegar das 22 ou das que sobrevierem ainda, conforme a necessidade da categoria e as demandas da sociedade, um indivíduo de cada comissão, para que todos os âmbitos interajam em interdisciplinariedade e nós tenhamos uma SEDAP, Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da Advocacia, 24 horas por dia em regime de plantão. Veja, não há nada de novo. Nós viemos em um traçado que nós chamamos de ascendência contínua. Há o aprimoramento, há o aumento, há o apuro, a melhora, aquilo que nós entendemos que tenha sido transformador nesses últimos anos. Quando eu entrei na ordem, a ordem, pela limitação física da sua estrutura, pela distância do centro judiciário aqui em Santa Maria, não tinha mais que 35 ou 40 advogados. Hoje este número que eu trouxe antes, são 360. Isso me orgulha muito. Isso me dá alento e mostra que nós estamos ao lado da jovem advocacia, estamos ao lado das mulheres advogadas e nós entendemos com sensibilidade, mas principalmente com um apuro técnico, o que se pode fazer para o futuro desafiador em que nós vamos ter que enfrentar, por exemplo, a tentativa de robotização da advocacia, contra o que nós vamos ser severamente e francamente contra. Sempre nesse regime que tu conheces, eu quero trazer outro testemunho aqui. Certo? Nós não estamos abrindo mão do embate quando o advogado for aviltado. Muito antes, pelo contrário. Nós vamos usar dos meios de coação legal e institucional contra quem quer que seja. Mas, repito, vamos tentar o diálogo. Nós vamos insistir, por exemplo, Dr. Marcelo Mendes Arigoni, no que eu conversava na Receita Federal, quando me encontrei dia desses, com o delegado Eduardo Machado, em que nós entendemos a necessidade de um estacionamento para advogadas e advogados no interior da delegacia, quando ele estiver lá durante a madrugada, em flagrantes, trabalhando, exercendo o seu ofício, que é irretorquivelmente necessário. Mas mesmo diante de uma impossibilidade que nós estamos desenhando, já conversei com o chefe, com o delegado-chefe do plantão, seu colega, a propósito de nós encontrarmos uma alternativa para todas as partes, sem comprometer a segurança daqueles que estão lá trabalhando pela nossa segurança e também sem submeter o advogado ao desabrigo noturno e inseguro que nós conhecemos aqui em Santa Maria. Esta é a forma de trabalharmos, assim com a magistratura, como já fizemos. Nós tratamos de elucidar a magistratura, afinal de contas, quem é a Ordem dos Advogados em Santa Maria e como ela age diante daqueles que envergonham a nossa profissão, que sim, hora ou outra, por este ou aquele desvio, acabam fazendo com que todos os bons, probos e morais profissionais, que são a sua imensa maioria, eu repito, acabem pagando o preço pelos desvios deste, daquele ou daquele outro, mostrando a ela quantas pessoas a ordem expulsou nos últimos anos. Eu não chamo de advogados. Advogado parte da premissa, todo ele é honesto. A partir do momento que deixou de ser desonesto, é uma pessoa com a carteirinha de ordem que, à luz da ampla defesa, do contraditório e das garantias republicanas constitucionais da legalidade, vai se defender num processo dentro da sua instituição transparente. Mas
Mas esse viés de elucidar como é que a ordem funciona, o rigor da nossa Secretaria de Ética e Disciplina nos trouxe o fim de atávicos conflitos que nós tínhamos. Hoje há uma relação institucional entre Poder Judiciário, Polícia, Ministério Público, não de temor um pelo outro, mas de respeito, porque sabem que é uma instituição que não admite desvio sem minimamente haver o processamento. Eu não sei como é que está o tempo, se ainda temos. Eu quero lhe fazer umas 3 perguntas aqui. Pois não, à vontade. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouco mais, assim, o senhor trabalha em quais áreas e na OAB quais os cargos que o senhor ocupou? Eu sou advogado há 16 anos, certo? Civilista, trato de matérias na ênfase do direito obrigacional, contratual, imobiliário, rural, família, sucessões. Trabalho dentro do escritório de advocacia, dentro de escritórios de advocacia desde os 11 anos de idade. Fui estafeta, fui estagiário, né? Fui empregado, hoje sou sócio da doutora Ângela Zamberlan e do senhor meu pai, Alvandir da Costa. Qual é a outra pergunta que me fizeste? Na ordem eu fui vice-presidente e presidente por 2 gestões, né? Dedico todos os dias destes últimos anos, a parte pela manhã, a esta alegria de levantar e ir para a OAB, ter com os advogados, ter com aqueles que têm por senda e missão distribuir justiça entre os santamarienses, e no que eu quero dizer que mais do que me honrar, eu confesso que toda vez que alguém me reconhece como presidente da ordem, eu fico até envaidecido, se me permitem dizer. Perspectiva nós podemos esperar para esse mundo novo aí, novas tecnologias e grandes coisas que a modernidade nos traz para a advocacia? A advocacia nunca mudou, ela continua a mesma. É esse exercício de heroísmo solitário, muitas vezes incompreendido, em que mais do que termos problemas procedimentais com esta ou aquela plataforma de processo eletrônico, com este ou aquele código que diz como fazer o que temos que fazer, tem hoje tido um embate muito grande com a própria sociedade, no sentido de que nós temos que ser objetivos e francos, né? Nós ainda somos aqueles que somos chamados nas horas extremas e que esse heroísmo solitário não é valorizado na quantificação dos nossos honorários, ou mesmo daquele setor da clientela que depois de conseguir a tutela desejada pelo nosso talento, nos trai, nos abandona e nos castiga com o calote. Então, isto sempre aconteceu e sempre acontecerá. O que mudou foi procedimento, foi instrumentalidade, a vinda do processo eletrônico, esta conquista da OAB gaúcha, que pela primeira vez na história deste país conseguiu que um tribunal dissesse erramos, como fez o Tribunal de Justiça gaúcho com o sistema Temes, que não funcionava e descontentava até a própria magistratura, e conseguiu que ela, num exercício de humildade, adotasse o EPROC da Justiça Federal, que vem numa crescente, passou pela comarca de Encantado, agora está nas varas de família, já em Porto Alegre, e até o final do ano que vem já me garantiu pessoalmente o juiz corregedor, Dr. Maurício, que eu esqueci o sobrenome agora, este processo eletrônico virá para todo o estado do Rio Grande do Sul. Que recado o candidato ao pleito tem para os jovens advogados ou para aqueles que vão prestar a OAB? Eu diria para os que vão prestar a OAB que entendam o protagonismo e a importância desta profissão, que não é mais uma no âmbito jurídico, tampouco um mero degrau para se alcançar o concurso público, que eu entendo e sei que é uma das grandes quimeras das carreiras jurídicas, mas que vejam ela como a primeira das carreiras. Não por acaso ela é pré-requisito de conhecimento técnico, científico, intelectual, mas principalmente humano, para se alcançar outras profissões que são alternativas, não instâncias, porque o advogado não guarda hierarquia com qualquer outra autoridade, muito antes pelo contrário. O advogado é livre, altivo, responsável e protagonista dos destinos da nação. Então, que venha para a advocacia aquele acadêmico, aquela acadêmica, com os olhos cheios de inquietude com as injustiças, mas não com os olhos cheios de lágrimas pela frustração nos concursos. Esse é o tipo de profissional que nós merecemos e é o tipo de profissional que o país precisa. 50 segundos para o recado final. Quero me dirigir às minhas colegas e aos meus colegas e pura e simplesmente reafirmar o compromisso público e inegável de zelo para com a advocacia decente,
rigor ético e disciplinar, não apenas por este presidente, mas pelas ótimas pessoas que nos acompanham e que têm experiência, mas mais do que isso, muita responsabilidade com a OAB. Muita responsabilidade com essa instituição que historicamente tem defendido os nossos compatriotas, os nossos conterrâneos e que tem nos garantido, ora pelo diálogo e ora pelo combate, o que vai continuar, a liberdade para exercer a nossa profissão defendendo o Brasil, o Rio Grande e principalmente Santa Maria da Boca do Monte. Foi um prestígio para a TV Santa Maria tê-lo aqui conosco, o Dr. Péricles Lamartine Palma da Costa, que vai disputar a eleição para a OAB, agora no dia 30 de novembro. É um prestígio para nós e para o nosso telespectador poder trazê-lo aqui e explanar e nos contar um pouco sobre o que fez e as suas propostas. Nós vamos encerrando mais um bloco aqui do Conexão Cidade e voltamos logo em seguida com as outras duas chapas que concorrem na eleição para a subseção da OAB de Santa Maria, onde o advogado também vota para a seccional de Porto Alegre. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento. Somos uma faculdade cristã católica, democrática e sem fins lucrativos, que olha de frente para os problemas sociais da nossa realidade local e regional dentro dos preceitos do nosso fundador, São Vicente Pallotti. Somos mais de 600 mentes pensantes que colaboram para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, através de projetos educacionais, sociais, culturais, ambientais e de empreendedorismo. Somos FAPAS. Somos o Universo FAPAS. Administração. Direito. Filosofia. Teologia. As atividades acadêmicas e a produção de conhecimento são fomentadas através de programas didático-pedagógicos, grupos de pesquisas e produção científica. Esses recursos privilegiam e elevam a qualidade e a formação dos nossos alunos. O nosso compromisso social está na interação com a comunidade através de projetos de extensão voltados para o desenvolvimento sustentável, a solidariedade e a melhor distribuição social da nossa cidade. Somos uma instituição de caráter filantrópico. Por isso, nos comprometemos com nossos acadêmicos, oferecendo incentivos e assistência educacional para facilitar o acesso ao ensino superior de qualidade através de bolsas de estudos integrais e parciais, descontos especiais e convênios com organizações parceiras.
O que vivenciamos nos corredores, nas salas de aula, em nosso espaço acadêmico de compartilhamento de conhecimento, vai muito além de experiências universitárias. Sentimos a dedicação e a união dos tantos que passam e já passaram pela FAPAS. Daqueles que construíram e constroem diariamente conosco as imagens do que fomos, do que somos e do que queremos ser no futuro. Homens e mulheres cheios de sonhos, que mudaram os rumos de suas vidas pessoais e profissionais e, com certeza, o nosso também. O que queremos para os próximos anos é continuar semeando grandes ideias em constante atualização, promovendo iniciativas transformadoras, sempre em defesa da dignidade humana, da justiça, da solidariedade e, sobretudo, da vida. Queremos investir cada vez mais no nosso maior patrimônio, as pessoas que fazem e farão parte da construção dessa história. Estamos entre as melhores instituições de ensino superior de Santa Maria e vamos avançar cada vez mais, focados na valorização do homem e poder da transformação social. A história que recomeça nesses 15 anos terá como cenário esse espaço privilegiado do saber para seguir escrevendo e unindo outras tantas histórias, unindo sonhos e aprendizados, formando e renovando o nosso universo FAPAS. Somos FAPAS, somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Retornamos no Conexão Cidade, nesse programa que está entrevistando os candidatos que concorrem para a eleição na OAB aqui em Santa Maria. Essa eleição que vai ocorrer no dia 30, agora no final do mês de novembro, é uma eleição onde aqueles advogados que estão com a OAB em dia votam, e o voto é obrigatório, votam para a seccional e para a subseção aqui de Santa Maria. Nós estamos aqui agora com a doutora Maria Francisca Moreira da Costa. Ela representa ou apresenta a chapa 13, OAB pela Democracia Participativa. A doutora Maria Francisca é membro da OAB desde 1984 e nós vamos dar a palavra a ela para que ela discorra sobre o que pretende para o pleito, o que pretende para os anos seguintes, caso seja eleita, quais são as suas propostas e o que a senhora tem em mente. Seja muito bem-vinda e o espaço é seu. Obrigada, boa tarde a todos, né, os presentes e os ouvintes da TV Santa Maria. Nossa proposta, ela nasceu assim, de um momento, de uma fala que eu fiz, que eu fui fazer uma pesquisa, fui convidada para fazer uma fala para as mulheres advogadas. E nisso eu fiz uma pesquisa para fazer essa fala. Elas tinham me pedido para falar sobre o direito do trabalho e como era para as mulheres advogadas, eu adentrei um pouco a fundo na questão da participação da mulher na advocacia. E aí eu cheguei à conclusão de que nós mulheres estamos praticamente dentro da entidade, dentro da OAB, praticamente estagnadas, porque as primeiras mulheres que, digamos, enfiaram o pé na porta e conseguiram se inserir no mundo jurídico, foi lá em 1930, mais ou menos, uma delas que primeiro conseguiu se formar, entrar fazer uma defesa, ela não conseguia entrar no instituto da OAB, não permitiam, porque ela era mulher. Depois ela teve uma luta para fazer uma defesa no tribunal, e assim teve outras mulheres como ela que fizeram direito e perceberam que elas tinham direito ao voto, porque na lei não tinha nada que dissesse que a mulher não pudesse votar. Entraram com mandado de segurança, uma delas a doutora Mirtes, outra a doutora Celina. São mulheres que lutaram e que a gente percebe assim, que nós hoje estamos assim, está muito acanhada a nossa situação. E ali, naquele dia, eu tive uma receptividade muito grande, que eu não imaginei, das colegas que gostaram da fala. E naquele dia a gente
alguém comentou de alguma coisa, de fazer compor uma chapa, uma amiga minha já tinha me falado há mais tempo, e eu não tinha me detido no assunto. Aí teve um almoço que o Dr. Lugo estava presente, outra chapa de oposição de Porto Alegre, a seccional, né? E aí o grupo que estava conosco resolveu tirar o meu nome e a gente resolveu assim, ó, foi de última hora. Por isso que a nossa chapa é 13, foi uma correria, foi tudo muito difícil, né? A nossa é a última chapa que se inscreveu. E a nossa defesa é em cima de 4 bandeiras, que são a democracia, os direitos, a igualdade tanto de gênero principalmente, né? Mas contra a discriminação de qualquer natureza, e em relação também às prerrogativas, né? Porque o que a gente sente, que a gente sentiu nesses últimos anos, que a OAB se dedicou mais para a questão das prerrogativas do advogado, que as prerrogativas são muito importantes, não são irrelevantes, porque as prerrogativas são para que nós possamos defender a cidadania, para que o advogado, o senhor como delegado, né, sabe que nós precisamos. Eu não sou criminalista, mas sei que eu preciso falar com um presidiário, o advogado precisa, ele tem que ter essas prerrogativas para que ele possa defender o cidadão. Então, a partir dessas 4 bandeiras que nós temos, aí a gente fez as nossas propostas, que são, primeira coisa é a democracia, que a gente está vivendo assim, um tempo que a gente acha sombrio, que a gente acha que os direitos estão sendo ameaçados. Por exemplo, nós defendemos a justiça do trabalho, a manutenção da justiça do trabalho, a manutenção dos direitos dos trabalhadores, da Previdência, dos segurados da Previdência. Eu sou presidente da Comissão da Previdência. Eu vejo a situação do segurado ali dia a dia e dos trabalhadores. E é uma coisa assim, que essa reforma, por exemplo, da trabalhista, ela pegou aqueles que defendem os direitos, tanto parlamentares como todo mundo, meio que de surpresa. Porque desde muitos anos lá, desde 1998, que vinha se batendo na flexibilização dos direitos do trabalho. E nós, como advogados, sempre defendendo a própria Justiça do Trabalho, que a flexibilização nada mais era do que tirar direitos, né? Ali em 2000, mais ou menos, acho que foi o governo da época, ele já flexibilizou questões lá, tipo banco de horas, né? Nem toda hora extra que o trabalhador fazia ia ser remunerado, ele ia ter direito a uma compensação que na verdade não acontecia, mas que o judiciário conseguiu contornar essa situação fazendo exigências e critérios, né? Como vai se considerar uma compensação para ela ter valor e efetividade. Então, a nossa defesa, nós, enquanto entidade, a OAB, que não é apenas uma entidade de classe, ela é muito mais do que isso. A OAB é o único conselho de classe que está na Constituição. Tanto no artigo 133, que o advogado é indispensável para a realização da justiça, como no artigo 93, item 1 da Constituição, que a OAB tem o munus público de acompanhar todas as etapas dos concursos para o Poder Judiciário. Então, nós temos uma responsabilidade perante a sociedade muito grande. E, inclusive, no nosso estatuto, no artigo 44, se não me falha a memória, no item 1, em primeiro lugar que vem a defesa da Constituição Federal, a defesa do Estado Democrático de Direito,
a defesa do direito social e a defesa dos direitos humanos. Né? Porque muitas vezes, assim, quando você fala em direitos humanos, as pessoas que desconhecem, eles acham assim, porque vocês defendem somente o bandido, que direitos humanos é para toda a pessoa que está vulnerável, né, e que precisa de uma atenção, de uma assessoria jurídica para poder se defender. Até eu, como advogada, posso um dia estar numa situação que eu precise de uma assessoria e dos direitos humanos para me defender. Então, isso aí tudo que a gente vem prestando atenção, e por isso que a nossa chapa, nós nos consideramos de oposição, porque a gente percebeu assim, que a OAB, nesses últimos anos, embora eu participe, por exemplo, da última gestão do Dr. Péricles, aqui em Santa Maria, eu participei de comissão, sempre ele foi muito democrático, isso não se discute. Mas a gente vê que a nível nacional e estadual, a OAB ela foi meio que omissa em relação, principalmente à reforma da trabalhista, né? E no próprio Rio Grande do Sul também, quantas coisas que o Sartori fez, né? Quantas coisas, e quando a gente viu, claro, teve participações, mas eu acho que a OAB poderia ter sido mais combativa, mais atuante, porque ela tem isso. O próprio STF já diz, o próprio o ex-ministro Aires Brito diz, a OAB tem essa condição de que ela seria uma fiscal das instituições, né? Para que o direito e a Constituição, o Estado Democrático de Direito seja respeitado. Né? E aí, as nossas propostas são a paridade diante disso aí, né? Na igualdade. Então, se nós temos essas 4 bandeiras e todas as nossas propostas estão dentro dessas bandeiras, ou está dentro dos direitos, ou está dentro da democracia, ou das prerrogativas, ou da igualdade. No caso da igualdade de gênero, o que a gente luta? Nós não temos, por exemplo, competência para chegar e alterar. Então, a gente tem consciência disso. Mas é bandeira de luta. De que mulheres, por que nós mulheres vamos ter 30% de direito nos cargos da OAB e não são nos cargos de direção? Então, nós queremos 50%. Porque em 2020... nós vamos ter, pela projeção, igualdade entre homens e mulheres. No 5º Constitucional, o que nós queremos? Igualdade também. Raramente uma mulher é indicada indicada como desembargadora pelo 5º. É bem rara essa situação. Então, nós queremos paridade. É uma coisa que vai depender de quê? Vai depender de legislação, nós sabemos disso, nós temos consciência que vai ter que passar por um processo legislativo, não depende nem só da OAB, mas de fazer essa luta, de encampar essa luta, né, através de deputados, de congressistas, né, para que esse projeto, porque até tem um projeto da Marta Suplicy em relação aos cargos, mas ela está assim muito tímido. Nós queremos mais. Nós não queremos mais que os homens, mas nós queremos igualdade com os homens. E aí também entra a questão da misoginia, que a gente vê muita a situação, mulheres sentem, a gente conversa, que muitas vezes tem alguns juízes, né, exceções, mas tem, que nos tratam de forma diferente, porque somos mulheres, né? Como se nós além de nós temos que nos esmerar no nosso conhecimento, nós temos que estudar muito, nós temos que saber mais que os homens para ser respeitada. Então é muito assim, uma situação muito complicada. E competência, acredito que nós como mulheres temos, porque tanto é que se o senhor vai fazer uma pesquisa sobre o número de mulheres que estão entrando, por exemplo, na OAB,
né, que passam no concurso da OAB é muito elevado, né? E eu acho que nos últimos concursos até tem sido mais. E a mesma coisa no judiciário. Então, se o senhor vê no judiciário quantas mulheres nós temos no STF, né? E foi recentemente que entrou uma mulher para o STF. Né? Recentemente, que eu digo 15, 20 anos. E nós sabemos que nós temos tanta capacidade quanto os homens. Claro que a gente vem numa sociedade machista, que a mulher assume bem mais coisas do que o homem, devido à questão também da gestação, que nós assumimos. Tem pais, por exemplo, a nossa chapa é composta de maioria de mulheres, mas nós temos homens, como eu chamo eles, de especiais. São homens especiais que apoiam a nossa candidatura, que apoiam o nosso movimento e que entendem que a mulher tem que ocupar o seu espaço. E aí, isso seria em relação à mulher, né? Questão de gênero. Aí nós temos também a questão do jovem advogado. Agora, por exemplo, nas eleições, para montar a chapa, a gente sentiu isso, né? Que o jovem advogado, ele precisa, os critérios da OAB, de 5 anos de OAB, de inscrição, para que ele possa participar de uma direção da OAB. Quando um juiz, que às vezes teve 3 anos de uma experiência que nem de advocacia, né? Às vezes é num estágio, numa instituição, né, jurídica, e ele é juiz e vai dar decisões que dizem respeito à vida, às vezes, de muitas pessoas, né? Então a gente acha assim, ó, que isso é incompatível. Ou se reduz, ou se tira esse critério, né? Basta que ele seja advogado, que esteja inscrito na OAB. E a questão também da questão que a gente defende, das prerrogativas do advogado, que foi muito bem trabalhada na questão anterior e que a gente acha que tem que ser continuada, que é em relação tanto à ética e quanto à defesa dos colegas das arbitrariedades de muitos juízes que seguidamente vocês veem na imprensa, né? E assim, ó, por exemplo, como eu tinha falado antes que o ex-ministro Aires Brito falou, ele que meio que equipara a OAB à imprensa como meio de fiscalização das demais instituições. Deixa eu lhe fazer umas perguntas. Me diga uma coisa, a senhora é inscrita na OAB desde 1984. Qual é a sua relação com a OAB? Que cargos já ocupou na OAB aqui ou em outros lugares? Que função já desempenhou? Eu na OAB aqui em Santa Maria, que foi onde eu atuei mesmo, né? Que eu também sou professora. Eu era professora primária, depois eu passei num concurso e licionei Direito e Legislação no Maria Rocha, né, que era noções de direito, mas eu tinha que saber todos os ramos do direito, tinha que estudar, desde o direito penal. Então, ali que eu aprendi, assim, além da faculdade, eu tive que recordar isso aí. Mas a pergunta que o senhor me faz é assim, ó, se eu participei. Eu sempre participei aqui em Santa Maria, eu participei da Comissão da Mulher, não lembro assim, não posso lhe dizer exatamente, mas acho que foi na gestão do Dr. Maciel. Participei da Previdenciária com o Dr. Péricles, agora nesta última gestão eu sou presidente, e eu participei por muitos anos do Fórum Interinstitucional perante o TRF 4, que é um fórum que é representado por advogados, juízes, desembargadores, peritos, aposentados, tem todos os segmentos, vários segmentos que dizem respeito à Justiça Federal, ao direito previdenciário especificamente. Era um fórum interinstitucional de direito previdenciário. Nós temos 3 minutos ainda, eu tenho que lhe fazer 2 perguntas e vou lhe dar 1 minuto final para considerações. Pois não. Então eu queria lhe perguntar ainda,
que a senhora pensa da advocacia do novo tempo? Nós vivemos um tempo novo, novas tecnologias, muita coisa mudou no mundo. O que a senhora pensa da advocacia nesse mundo? Uma das coisas que nós nos preocupamos bastante é com o processo eletrônico. Eu no início tinha muito receio da falta, que tivesse falta de segurança, né? Mas a gente está percebendo, por exemplo, na Justiça Federal, ele é um espetáculo. Até hoje nós não tivemos nenhuma notícia de que tenha sido fraudado, que alguém tenha fraudado algum documento. Na Justiça do Trabalho, ele é um pouco diferente, mas ele também é bastante seguro. Mas a gente, digamos que nós nos elegêssemos para a OAB, a gente queria dar um amparo maior aos idosos, no caso como eu também, que tem a maior dificuldade em dominar a informática, que a gente sempre precisa de auxílio de colegas mais jovens, porque são aqueles que já nasceram com o computador na mão. A senhora tem pouco mais de 1 minuto e meio para me dizer qual é o recado que a senhora dá para os jovens advogados, esses que vão prestar o OAB ou que já recém ingressaram, e fazer as suas considerações finais. Em relação aos jovens advogados, a gente até pensou também no nosso programa de fornecer cursos sobre ética profissional, de aprofundamento dessas questões, e dar um apoio para o jovem advogado, até em relação também, que inclusive não foi na nossa plataforma, mas que a gente estava discutindo, em questão do valor da anuidade, que a gente acha muito elevada para o jovem advogado, que muitas vezes eles são processados, perdem direitos por não ter condições de arcar com a anuidade, que embora seja menor nos primeiros anos, ela é bastante elevada para uma pessoa que recém está começando. E também gostaria de deixar um recado aqui para as mulheres especialmente, né, que a nossa chapa pretende uma democracia participativa, no sentido de que todos têm o direito de participar, inclusive a fazer a inclusão dos pequenos advogados, dos pequenos escritórios, advogados que trabalham de forma individual, e não deixar a OAB apenas para os grandes escritórios. 10 segundos. E conto com o voto das mulheres, né, principalmente, dos colegas que me conhecem, que conhecem o meu trabalho, e daqueles homens que apoiam o movimento das mulheres. Obrigada. Muito bem, foi um prestígio para nós da TV Santa Maria, e tenho certeza que para os telespectadores ter conosco aqui a doutora Maria Francisca Moreira da Costa, que representa ou apresenta a chapa 13, OAB pela Democracia Participativa, que está concorrendo aí no pleito do dia 30 de novembro. Nós vamos encerrar mais esse bloco do Conexão Cidade e voltamos para um último bloco, onde será apresentada a última chapa que concorre na eleição. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento.
Somos uma faculdade cristã católica, democrática e sem fins lucrativos, que olha de frente para os problemas sociais da nossa realidade local e regional dentro dos preceitos do nosso fundador, São Vicente Pallotti. Somos mais de 600 mentes pensantes que colaboram para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, através de projetos educacionais, sociais, culturais, ambientais e de empreendedorismo. Somos FAPAS. Somos o Universo FAPAS. Administração. Direito. Filosofia. Teologia. As atividades acadêmicas e a produção de conhecimento são fomentadas através de programas didático-pedagógicos, grupos de pesquisas e produção científica. Esses recursos privilegiam e elevam a qualidade e a formação dos nossos alunos. O nosso compromisso social está na interação com a comunidade através de projetos de extensão voltados para o desenvolvimento sustentável, a solidariedade e a melhor distribuição social da nossa cidade. Somos uma instituição de caráter filantrópico. Por isso, nos comprometemos com nossos acadêmicos, oferecendo incentivos e assistência educacional para facilitar o acesso ao ensino superior de qualidade através de bolsas de estudos integrais e parciais, descontos especiais e convênios com organizações parceiras. O que vivenciamos nos corredores, nas salas de aula, em nosso espaço acadêmico de compartilhamento de conhecimento, vai muito além de experiências universitárias. Sentimos a dedicação e a união dos tantos que passam e já passaram pela FAPAS. Daqueles que construíram e constroem diariamente conosco as imagens do que fomos, do que somos e do que queremos ser no futuro. Homens e mulheres cheios de sonhos, que mudaram os rumos de suas vidas pessoais e profissionais e, com certeza, o nosso também. O que queremos para os próximos anos é continuar semeando grandes ideias em constante atualização, promovendo iniciativas transformadoras, sempre em defesa da dignidade humana, da justiça, da solidariedade e, sobretudo, da vida. Queremos investir cada vez mais no nosso maior patrimônio, as pessoas que fazem e farão parte da construção dessa história. Estamos entre as melhores instituições de ensino superior de Santa Maria e vamos avançar cada vez mais, focados na valorização do homem e poder da transformação social. A história que recomeça nesses 15 anos terá como cenário esse espaço privilegiado do saber para seguir escrevendo e unindo outras tantas histórias, unindo sonhos e aprendizados, formando e renovando o nosso universo FAPAS. Somos FAPAS, somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Retornamos para o último bloco desse Conexão Cidade, que está trazendo até você as 4 chapas que compõem a eleição, que vão disputar a eleição na subseção da OAB aqui em Santa Maria, que ocorre agora no dia 30 de novembro. Lembrando que essa eleição é um direito, mas também é um dever para os advogados que estão com a anuidade em dia na Ordem dos Advogados do Brasil. Está conosco aqui hoje o Leonardo Sagrilo Santiago, jovem advogado, 31 anos, professor também, formado aqui pela Unifra em 2011, nosso colega aqui na Faculdade Palotina de Santa Maria, que representa ou apresenta a chapa 11, a tua OAB. Então, Leonardo, tu tens aí cerca de 20 minutos para conversar, se apresentar e apresentar as tuas propostas para a eleição e para os 3 anos aí que
decorrem da eleição, caso a tua chapa seja as vencedoras. Seja bem-vindo. Certo, quero agradecer, Marcelo, essa oportunidade que a imprensa, enfim, dá de que os advogados e as advogadas de Santa Maria tenham acesso às propostas, tenham acesso àquilo que as chapas efetivamente querem propor. Eu quero primeiramente me apresentar, meu nome é Leonardo Santiago, nasci em Santo Ângelo, tenho 31 anos, sou formado na Unifra em 2011, fiz mestrado em Direito na Universidade Federal aqui de Santa Maria e atualmente advogo na área criminal, entre outras cidades em Santa Maria, que é a minha base principal. E sou professor em três faculdades, né? Na Universidade Franciscana, na ANF e na FAPAS. Todas elas em Direito Penal e Processo Penal. Por que eu acho que é importante que o advogado e a advogada tenham conhecimento de quem efetivamente está conversando? Porque nós precisamos saber efetivamente quem nós devemos buscar quando acontece algo, quando o advogado precisa da OAB. E aí vem a nossa principal decisão de participar do pleito na OAB. A OAB é uma instituição muito forte. A OAB é uma instituição que cresceu muito, que é essencial efetivamente para a sociedade, para as questões democráticas que envolvem a sociedade. Só que nós notamos que ao mesmo tempo em que a OAB cresceu, o advogado não cresceu dessa forma. Por isso que a nossa principal bandeira e o nosso nome é a tua OAB, porque nós não vamos trabalhar distante OAB e advogado. Nós queremos uma OAB que sirva o advogado e não um advogado que sirva o OAB. Como que a gente vai fazer isso? Quando surge um problema na delegacia, quando surge um problema no presídio, quando surge um problema, enfim, no fórum, o advogado precisa da OAB para defender, precisa da instituição, precisa que efetivamente se sinta representado. É para isso que serve a OAB. A OAB serve sim para inúmeras questões na sociedade, para discutir contratos, para estar em inúmeras questões democráticas, faz parte também das finalidades da OAB, enquanto órgão importante que é em uma comunidade. Mas a principal razão de existir da OAB é servir ao advogado. É prestar atenção no advogado que está todos os dias no fórum, com a barriga no balcão. É prestar atenção no advogado que muitas vezes tem suas prerrogativas ofendidas nos presídios, nas delegacias. E é para isso que a OAB precisa estar presente. Por isso que um dos nossos lemas é que a tua OAB esteja presente nesses lugares em que as prerrogativas do advogado são efetivamente atingidas. As nossas propostas, obviamente, Marcelo, elas surgem das necessidades que a gente consegue enxergar em Santa Maria. Nós precisamos, por exemplo, fazer com que o advogado tenha um sentimento de pertencimento na OAB. A OAB não é de algumas pessoas, ela não serve simplesmente para te votar. Eu conversei com inúmeros advogados nesses tempos, que a gente está agora em campanha, e todos eles falam, mas a OAB é o lugar que eu vou para votar e é o lugar que eu tenho que pagar efetivamente minha anuidade. Não, a OAB não pode servir só para isso. Nós precisamos criar um vínculo entre a OAB e advogado, nós precisamos fazer com que o advogado tenha um sentimento de pertencimento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Outra questão que a gente vê que é importante, nós vamos trabalhar com uma campanha forte chamado Prerrogativa é Legal. A prerrogativa está na lei. E aqui é uma questão muito importante da gente determinar. Todas as prerrogativas do promotor de justiça, elas são observadas. Todas as prerrogativas que estão presentes na lei orgânica do Ministério Público são observadas. Agora, quando o advogado é forte e efetivamente quer que faça valer uma lei federal que efetivamente determina as suas prerrogativas, a gente precisa do apoio de uma instituição. A gente precisa que a OAB vá até o lugar, com o seu presidente, enfim, com a sua diretoria, e veja o que aconteceu e que fiscalize efetivamente o cumprimento dessa lei. E é isso que a gente quer fazer, essa campanha, para que todos os lugares saibam que a prerrogativa é uma determinação legal. Nós notamos, e pontuou com bastante propriedade, Marcelo, nós dois somos professores, temos isso em comum. Eu sou professor de 3 instituições, e eu consigo perceber que existe hoje nas instituições poucas pessoas que se manifestam querendo ser advogado. Né? Geralmente no meu dia de aula eu pergunto quem quer, o que cada um efetivamente quer fazer, se tem o desejo de ser delegado, ser juiz, ser promotor, todas as profissões brilhantes, que efetivamente são essenciais para uma comunidade. E poucos querem ser advogados. E eu comecei a perceber por que será que está acontecendo isso. Muitas vezes chega aos bancos acadêmicos somente a imagem daquele advogado que lá sobrou para o advogado, né?
como se fosse uma profissão que não fosse tão importante quanto as demais. A Constituição estabelece essa questão. Então nós vamos criar um projeto com a Comissão do Jovem Advogado, eu que fui vice-presidente da Comissão Especial do Jovem Advogado, trabalhei na Comissão Especial do Jovem Advogado aqui, na anterior gestão, que ainda era o Dr. Péricles. Nós vamos criar um projeto chamado Seja Advogado. Seja Advogado, em parceria com os diretórios acadêmicos. Então, logo a gente assuma a OAB, a gente quer sentar com os diretórios acadêmicos e trazer um projeto, uma reunião, enfim, eventos com que a gente consiga trazer advogados para que falem realmente as verdades do que é ser advogado, o que o advogado faz, como é que o advogado trabalha, como é que funciona a gestão de um escritório. Então, nós teremos, obviamente, para os alunos que quiserem participar, esse fortalecimento da classe já nos bancos acadêmicos, para que depois não vire advogado aquela pessoa que, olha, se nada der certo eu vou virar advogado. Não, é a pessoa que sai de lá querendo efetivamente ser advogado, que quer ver o seu escritório montado. E aí eu tenho uma empatia muito grande com essas pessoas. Eu saí da faculdade e desde o primeiro semestre eu dizia para meus colegas, olha, eu quero ser advogado, eu vou ser advogado. Saí da faculdade e abri meu escritório, né? Então, eu sei os problemas que passa o advogado que está nos seus primeiros anos, aqueles anos em que é difícil, em que a gente recebe o pagamento dos honorários para pagar a mensalidade do nosso aluguel, da luz, enfim. E às vezes parece que o mês passa tão rápido e a gente não tem aquele valor para arcar com as nossas obrigações. Então eu conheço a realidade, porque eu tive que abrir o meu escritório, eu tive que pagar os aluguéis. Os meus primeiros honorários eu guardava numa caixinha para eu poder pagar os aluguéis que iam vir por ali. Então, por conhecer essa realidade, eu preciso ter essa abertura nas faculdades para já trazer essa realidade para as pessoas que estão lá, mas também para falar outra realidade tão ou mais importante. É possível sim advogar com ética, com lisura, com honestidade, e para isso tem lugar no mercado de trabalho, para advogados efetivamente tem lugar para pessoas que querem exercer essa nobre profissão que eu escolhi lá nos primeiros semestres da faculdade e não tenho nenhum tipo de arrependimento quanto a isso. Outra questão que a gente precisa trazer, Marcelo, a OAB precisa se preocupar com os advogados que trabalham na área pública. Os advogados públicos eles precisam se sentir efetivamente representados na Ordem dos Advogados do Brasil. Eles pagam mensalidade, eles fazem parte dos quadros da OAB, então nós temos umas comissões efetivamente para atender esse advogado. Nós, inclusive, no nosso conselho, nós temos uma defensora pública, né, justamente para trazer esse debate e ser uma bandeira forte também da própria Defensoria Pública dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, fortalecimento das comissões. Nós precisamos urgentemente criar um portal no site da OAB. Nós vamos atualizar o site da OAB. Hoje, tu entra no site da OAB, tu não consegue efetivamente saber o que acontece, o que está acontecendo na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele está desatualizado. Né? Essa é uma questão pontual. Ele está desatualizado o site da OAB. Só que nós vamos atualizar o site da OAB e nós vamos fazer mais. Nós vamos criar um portal de transparência. O advogado vai saber aonde está indo o valor que, enfim, ele contribui com a OAB. E eu tenho certeza absoluta que, hoje em dia, se nós formos colocar, não tem nenhum tipo de problema pela lisura dos representantes que nós temos lá, das pessoas honestas, homens trabalhadores para a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma questão que não está em debate. Mas o que está em debate é a necessidade do advogado, e isso eu vi indo nos escritórios e conversando com os colegas, eles querem saber para onde vai. Eles querem saber. E a OAB, obviamente, tem os seus gastos e a gente vai criar efetivamente fazer com que o advogado saiba onde estão indo esses gastos, para que ele possa, enfim, criticar, falar, ter o seu espaço. Falando em criticar e falar, nós temos um dia durante o mês em que o advogado, o nome dessa campanha é Sem Gravata, Sem Salto e Sem Gravata. O advogado vai ter a tribuna livre. A diretoria e parte do conselho vai ouvir o advogado. Quais são as suas propostas, quais são as suas reclamações, onde ele quer a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, o que ele pensa sobre a Ordem dos Advogados do Brasil e qual é efetivamente o problema que ele está passando, se é um problema pontual, se é um problema geral. Esse dia é o dia para a Ordem ouvir o advogado. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, volto a falar, a sua prioridade é o advogado. E a gente vai fazer, e é por isso o nosso nome, Atua OAB, para que efetivamente o advogado se sinta em casa dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Por que a gente lança essa proposta e por que efetivamente a gente quer participar desse pleito, Marcelo? Eu sempre tenho sido o mais enfático possível em dizer
que, assim como a situação hoje, né, a Chapa 10, assim como os demais, todos são pleitos legítimos, todas são pessoas, a situação é do Dr. Péricles, que já esteve, né, na gestão. Uma pessoa que se doa para trabalhar para a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente não pode atacar. Então eu quero dizer que eu tenho o máximo de respeito pelos demais colegas que estão em situações distintas. Quando terminar esse pleito, nós vamos abraçar, enfim, vamos conversar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Só que eu preciso dizer uma outra questão que é essencial. Todo movimento democrático que tem aspirações e que se propõe democrático, ele precisa que outras lideranças surjam. Como é que a gente vai admitir que uma instituição estabeleça uma diretoria e a mantenha por um período de quase 10 anos? Isso nós não possibilitamos que jovens, que pessoas que estão surgindo na profissão ou pessoas já consolidadas possam exercer as suas lideranças dentro da OAB. A OAB deve ser um canal que deve fomentar as novas lideranças dentro da OAB. Os advogados são pessoas importantes dentro da comunidade e eles precisam também ser importantes dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, por entender que Santa Maria é uma cidade de jovens, por entender que Santa Maria é uma cidade em que muda muito a cada nova gestão da OAB pela quantidade de faculdades de direito, nós precisamos de alguém que entenda efetivamente a necessidade de fomentar com que esses jovens advogados amanhã ou depois sejam nossos presidentes. E é por isso, por ter esse compromisso com os advogados de Santa Maria e cidades que efetivamente fazem parte da nossa subseção, que eu fui no cartório, fiz uma declaração e disse, se eleito, eu ficarei uma gestão. E depois nós vamos trabalhar para que novas lideranças surjam, para que novos advogados venham a ser presidente da OAB, para que a OAB consiga ser de todos. Porque é para isso, efetivamente, que ela existe. E essa é a essência de uma instituição democrática como é a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. Nós vivemos um novo tempo, um novo mundo, novas tecnologias. O que dá para a gente pensar da advocacia nesse novo tempo? O advento dessas novas tecnologias, elas mudaram muito os relacionamentos das pessoas, né? Hoje em dia, tu entra numa rede social e tu consegue estabelecer uma conversa de muitos ao mesmo tempo. O que a advocacia pode se valer desses meios tecnológicos, dessas tecnologias de informação e comunicação, como é? Eu fiz o meu mestrado, inclusive tinham cadeiras sobre essa questão, né, que são as tecnologias de informação e comunicação. Como é que a Ordem dos Advogados do Brasil pode fazer com que isso seja algo presente também para o advogado? Primeiro, nós precisamos modernizar, e essa é uma das nossas propostas também, Marcelo, modernizar a nossa subseção. O advogado, hoje em dia, ele precisa estar inserido nesses meios tecnológicos, com o advento agora do processo eletrônico, com o surgimento dessas novas tecnologias também no judiciário, enfim. Sei que daqui a um tempo a própria Polícia Civil também vai lançar o inquérito pelo próprio sistema para o judiciário. O advogado precisa ter na própria subseção uma boa modernização. Nós vamos estabelecer centros de estudo, Marcelo, efetivamente voltados ao advogado, tendo como uma das questões também principais o processo eletrônico. O advogado que há muito tempo já milita e que está acostumado, que vem lá da máquina Olivetti, a OAB precisa prestar atenção também nesse advogado. Esse advogado também precisa sentir parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Então nós vamos criar canais dentro da própria subseção para que esse advogado consiga ir lá e lá ele consiga peticionar, lá ele consiga colocar um habeas corpus, lá ele consiga levar uma petição, pedir uma questão para o juiz, que esse sistema no seu escritório ele não tem conhecimento porque ele vem de outra geração. Nós tivemos umas mudanças muito rápidas agora com o advento da internet. E a gente tem que prestar atenção nesse advogado. Mais do que isso, nós precisamos ter um canal com que o advogado consiga ter uma simplicidade na fala com a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele não pode precisar ir para o seu escritório, formalizar um pedido, entrar isso e ser despachado pelo presidente, e aí sim a Ordem dos Advogados do Brasil e efetivamente solucionar o seu problema. Não, nós precisamos de canais rápidos. Como nós vamos fazer isso? Trazendo essas tecnologias também para os ouvidos da Ordem dos Advogados do Brasil, para que ela consiga, através dessa tecnologia, ouvir o advogado e ser presente. Essa é a nossa bandeira, estar presente nessas dificuldades que o advogado tem passado no dia a dia. Quais os cargos que tu já ocupaste aí na OAB? Na OAB eu fui vice-presidente da Comissão da Comissão Especial do Jovem Advogado e fui presidente da Comissão do Advogado Criminalista aqui em Santa Maria. Nas últimas gestões agora? Nas últimas gestões. Tá. E me diz assim, que recado tu trarias para os jovens? Tu já falaste um pouco disso, né?
mas que recado que trarias para os jovens que vão iniciar na advocacia, para esses que vão prestar o exame da OAB, que é um momento de crise, vamos dizer assim, na vida do estudante, esse exame, e para quem já passou na OAB, que vem aí a iniciar na advocacia, queria que tu falasse um pouco mais disso. Eu falo com a maior tranquilidade com os jovens advogados, Marcelo, porque nós temos uma realidade hoje em Santa Maria muito presente. Cada vez mais nós temos jovens entrando na advocacia, né? Eu tenho uma realidade, e aí preciso novamente pontuar isso, eu saí da faculdade de Direito, eu não tinha nenhum cliente. Eu sou filho de uma funcionária pública já aposentada há muito tempo, minha mãe foi escrivã lá em Santo Ângelo. O meu pai faleceu quando eu tinha pouca idade, eu tinha 3 anos de idade, ele era advogado, mas enfim, eu não... Tirando a cadeira que hoje está no meu quarto, eu não tenho nada do escritório do meu pai, né? A cadeira que eu fiz questão de deixar até hoje comigo. E o diploma dele, que está na minha sala, no meu escritório, são as 2 questões que eu trouxe efetivamente do escritório do meu pai, porque eu tinha 3 anos, ele morreu em 1990. Então, quando eu decidi ser advogado, ainda estudante, eu tive que projetar a minha profissão. Mas como é que a gente vai projetar uma profissão em que a gente olha para o mercado e muitas vezes vê que ele está absolutamente cheio, né? A gente se sente, poxa, como é que eu vou sair e vou lutar e vou brigar e vou construir a minha profissão com uma cidade que tem tantos escritórios de advocacia? Então eu quero dizer para esses jovens advogados que é possível. É possível quando a gente tem seriedade, é possível quando a gente tem estudo, a gente tem conhecimento, quando a gente tem respeito às pessoas que efetivamente desenvolvem essa profissão e quando a gente está pronto efetivamente para aprender com essas pessoas. Quando a gente consegue chegar e ter a humildade de chegar para um advogado e falar como que eu faço para iniciar essa carreira, como que eu faço para conseguir um cliente, como é que eu assino um contrato, como é que eu faço uma procuração, onde é que é o protocolo, né? Essa tem sido a angústia, porque muitas vezes a faculdade, por ser uma faculdade de direito e não um curso preparatório de advogados, o advogado sai sem conhecer essas agruras, esses problemas rápidos que a gente consegue, por já estar na profissão, resolver de uma hora para outra. Isso vira um drama na vida do advogado. Por isso que a nossa comissão do jovem advogado, que muito bem desempenha o seu papel hoje, ela vai ser fortalecida justamente em prestar atenção nessas pessoas que vêm nesse projeto Seja Advogado. Porque nesse projeto Seja Advogado ele vai aprender onde é que é essa questão, para que serve determinada situação no fórum, como é que tu faz um contrato, como é que é o contato com o cliente, o que pode e o que não pode fazer de propaganda enquanto advogado. Então são todas as questões que os acadêmicos de direito saem sem saber e são jogados no mercado de trabalho tão cheio como é o nosso, que muitas vezes eles acham que não vão conseguir ou que é impossível. Então, nas palavras já escritas em uma parede lá em Paris... Tu tens um minuto final para já encadear a tua finalização. Certo. Eu só queria terminar essa frase dizendo que tinha um muro lá em Paris que dizia o seguinte: sejam realistas, exijam o impossível. Então eu quero dizer para vocês, advogados, advogadas de Santa Maria, nós vamos criar comissões para lutar por questões. Nós temos visto manifestações racistas, inclusive em universidades. A OAB vai estar presente nessa luta. Nós vamos criar comissões que prestem atenção efetivamente nas dificuldades da sociedade. Nós precisamos de uma OAB presente no advogado, que muitas vezes tem a sua prerrogativa não observada pelos funcionários públicos, ou pelo juiz, ou pelo promotor. Nós precisamos estabelecer uma OAB forte. E a OAB forte se faz respeitando a lei. A OAB forte se faz ouvindo o advogado. Eu quero estar com cada um de vocês quando esses problemas vierem, quando a prerrogativa de vocês forem atingidas, a minha prerrogativa enquanto advogado também será. E nós vamos estar juntos. Nós vamos construir uma OAB forte para os advogados. Não existirá outra prioridade que não seja prestar atenção em como estão sendo tratados os advogados, como tem sido a atenção para os advogados, porque o problema do advogado é o problema da OAB. Vem conosco e vamos construir uma OAB para todos. Vamos construir a tua OAB. Foi o Dr. Leonardo Sagrilo Santiago, Chapa 11, a tua OAB, finalizando esse Conexão Cidade, que trouxe as 4 chapas que concorrem para a eleição na OAB, agora no dia 30 de novembro. Lembrando que a votação é obrigatória para os advogados que estão com a anuidade em dia e que nessa eleição o advogado vota, além da subseção de Santa Maria, vota também para a seccional em Porto Alegre. O programa vai chegando ao final, foi um prestígio muito grande ter o Dr. Leonardo e os demais que concorrem nessa eleição aqui conosco, e um prestígio para nós também a sua audiência.
Vamos encerrando por aqui, lembrando que esse programa tem o patrocínio, né, o apoio cultural da Faculdade Palotina de Santa Maria, que está conosco aí há 16 anos construindo histórias de sucesso. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.